Canal Abelhas de Bioma-Caatinga. Eu fiz um vídeo, agora recentemente, foi quando o aluno lá do N10, mais uma vez, dando um abraço para meus alunos, em qualquer escola, e ex-alunos, são muitos, ele disse o que preciso para iniciar uma criação de abelha. E eu fiz um vídeo bem rápido, bem objetivo, que você precisa, aí sim, aí vem questionamento. Entre os questionamentos, por que eu crio a abelha em uma caixa horizontal? Provavelmente é a primeira caixa mesmo, estou falando de colmeia, aquelas que os antigos gregos inventaram. Não estou falando de objeto de cerâmica que os povos indígenas que viviam aqui na América do Sul para a América Central faziam, quando os europeus chegaram aqui já encontraram isso. Não estou falando dos objetos de cerâmica encontrados há cerca de 10 mil anos, quando no Oriente Médio, faz 7 mil anos antes de Cristo, inclusive, quando no Egito foi encontrado na África, no norte da África de fato, e alguns mais recentes no Egito. Estou falando do caso do Brasil. A caixa Langstroth, veja, ela só tem 100 e poucos anos de inventada, patenteada, com base em outras caixas que já existiam. Então perguntar é por que eu coloco em um objeto retangular, não cúbico, que poderia ser, e também na horizontal. Claro, todo mundo vê isso aqui. Se for pensar, aí vamos entender alguns ecossistemas dentro de alguns biomas. A maioria das abelhas que nós temos no mundo, em 4 continentes, as eusociais em 5, só não tem abelha na Antártida. Mas se pegar os continentes, África, América, Ásia, Oceania, Europa, todos eles têm abelha. A Europa só tem as abelhas gênero Apis. Elas vivem em oco. A maioria dos ocos, não absolutamente. Tem abelhas de subsolo, tem abelhas que vivem no cupim, tem abelhas que habitam, ou melhor, elas desenvolvem seu habitat, seu ninho, sua colônia, sua casa. É num objeto assim, no formato desse. O oco ele tem um cilindro. Esse inclusive tem, vamos pensar, Mandassara Caatinga, esse protótipo aqui, não essa caixa, a caixa santa. Esse aqui tem 9, o diâmetro é de 9,5 centímetros, portanto aí de 4, praticamente 0,7 milímetro, o raio, digo o raio. A maioria ainda, se for principalmente pensar na Amazônia, na Mata Atlântica, eu acredito que até no Pampa, conheço pouco, já passei e no Pantanal, elas estão em caules, em ocos verticais, isso é fato. Mas se pensar no Cerrado brasileiro, principalmente na Caatinga, os ecossistemas do bioma Caatinga, as abelhas podem estar na vertical, muitas, mas também acontece delas estar numa diagonal, acontece delas estar na horizontal. E aí é uma coisa que eu falo da prática. Eu não sou cientista, eu sou de observar. Eu não estou fazendo pesquisa, isso aqui não é pesquisa, bem claro. E aí eu observei e encontrei muitos. Então eu fiz a caixa, primeiro observando o tamanho da abelha no campo. Segundo, que atendesse a necessidade da abelha, que eu medi, eu quantifiquei. Eu não qualifiquei também, na minha até qualifiquei, mas eu quantifiquei, vi o tamanho da abelha. A Mandassara Caatinga, que é esse protótipo aqui. Inclusive isso aqui futuramente vai virar um cortiço. Isso aqui, aí sim, aí eu vou ter a abelha dentro de um oco. Estrutura de um oco. Eu vou fazer, claro que vai ficar uma tampa, isso ainda é um projeto para o futuro. Projeto que está arquivado, por enquanto. Depois eu desarquivo. Tiro do arquivo. Mas, temporariamente. Então, eu vou achar uma abelha aqui, uma Mandassara Caatinga nessa estrutura. Entendendo? Então, o que o pessoal fala, e aí eu falo uma coisa com propriedade. Aqui eu tenho propriedade no que eu afirmo, no que eu estou falando. A abelha não faz divisória, gente. Ainda que seja as apis, que é outra situação, elas puxam, chama favo, chama pessoal também de capa, elas puxam, mas não tem divisória, a natureza elas não faz nenhum tipo de abelha. Quem ainda poderia dizer as abelhas sociais que elas botam uma quantidade de pólen, aí faz uma postura, botam outra quantidade, ou seja, tem algumas larvas lá que ficam em parte dentro de um oco fino, que elas perfuram, no caso uma mangava, ou uma mangá, mas não, quando a gente fala de abelhas eusociais, é isso. Então eu otimizei minha criação por vários motivos. Então entenda. E aí a caixa abelha, dentro de uma caixa, ela está garantida. É sucesso essa abelha estar aí dentro? Não.
Durante muito tempo eu questionei muito, inclusive teve um congresso, no congresso eu lembro de algumas perguntas que eu anotei, eu estava olhando outro dia, que eu fiz lá em 2010, portanto há 14 anos, lá em Juazeiro da Bahia, Todos os Santos, e naquela questão eu perguntei, mas a abelha dentro da caixa está? Não, não está, porque o que acontece? A abelha ela tem uma termorregulação que ela faz, ou seja, os animais, vamos pensar, independente de ser vertebrado ou invertebrado, a maioria são entre filo, a classe, ordens, eles são ectotérmicos. A temperatura do ambiente muda a temperatura do corpo do animal. Você vai desde pulga, piolho, até a questão de anfíbios, peixes e répteis. Só 2 grupos de animais são endotérmicos. Aves, que a temperatura ótima é 38 graus Celsius, independente do ambiente. Vamos imaginar um pinguim que está na Antártida, ou de mamíferos também, vamos imaginar o urso polar no Ártico, eles precisam de temperaturas em 37 graus, mamíferos, as aves de 37, é ótimo. As abelhas diferentes. Abelhas do gênero Apis, temperatura ótima vai variar entre vamos imaginar as amplitudes, o máximo e o mínimo. O mínimo 18 graus Celsius, o máximo 34 graus Celsius. Saiu desse padrão, vamos pensar desse intervalo, tem até aí a gente pode até estar na reta, nos conjuntos dos nomes naturais, danou-se, começa a complicar tudo. Abelhas eusociais e abelhas neotropicais. Aí é diferente, abelhas indígenas. A temperatura ótima vai estar. Isso são estudos, eu não fiz. Mas aí eu sou empírico, mas o empirismo a gente tem condição também de pesquisar, na verdade, de pegar a informação, de 20 graus Celsius até 32. Ou seja, saiu desse intervalo, danou-se, complica tudo. Então, dentro de uma caixa é muito difícil você manter isso. Por isso minhas caixas são otimizadas ao máximo. Quem vê eu montando, que eu já fiz isso em vídeo, eu faço o máximo para poder manter as abelhas num ambiente ótimo. Mesmo assim, não é o ideal. Vai mudar muito a abelha do subsolo, uma abelha dentro de um cupim. Vamos pegar o arapuá que faz aquela estrutura. Imagina a jataí acreana, que é outra. Vamos imaginar a abelha de oco, principalmente. A maioria dos ocos são caules verdes. Não que algumas abelhas não arranchem, inclusive em tronco de estaca. Aí vai questão térmica. A parte térmica é o que está lá no subsolo. Mundurim, exemplo. Faz lá do morão da estaca, que está o ninho na parte do subsolo. Só que está dentro de um oco. O subsolo está o oco, o morão está enterrado ali, vamos tratar dessa maneira. E aí, nesse caso, a temperatura ela até faz em parte seca, mas as abelhas, no modo geral, estão em ocos de árvores, de plantas verdes. Então vocês estão fazendo, tem gente fazendo confusão, e são os absurdos que rolam na internet. Eu digo e repito, tenho falado isso com muita gente. Hoje a gente tem muitas informações e pouca formação. Isso é fato. Isso ninguém discute. Que é a verdade. A maioria está vendendo curso. Maior mentira. Os engodos, as coisas mais absurdas na internet. E aí, eu espero que tenha esclarecido. Cuidado, porque tem uma perda assim das abelhas nas caixas, independente do tipo de melhor espaço. A colmeia, isso aqui, ou isso aqui, se eu vamos pensar, construir um espaço aqui, tirar madeira, parte do caule, fazer um espaço e arranchar a abelha, isso é uma colmeia. Colmeia é só um objeto, entenda. Muita gente aí está discutindo. Falo isso porque tem esse documento. Não foi Gilvan que conceituou. Isso está. Vai ficar? Pode mudar. Dito isso, a gente encerra por aqui.